Viviane. Nossa, tô aqui super emocionada, de verdade. Tive que tomar uns 3 vidros de rescue já. Ah, que bacana. Obrigado pelo prazer estar aqui conversando com você e com tua audiência. Ah, imagina, deu uma travadinha aqui. Eu que te agradeço por Travou? aceitar esse convite, que eu sei que você é super busy, super ocupado. E segunda-feira está começando uma outra turma, né? Que eu vi, um outro curso. A gente vai falar disso no final, tá? Vamos trazer essa novidade aqui Show. também. Eu queria que você se apresentasse um pouquinho, falasse um pouquinho de você, por favor. Show. Eu sou o André Sampaio, eu sou trainer de programação neurolinguística de quarta geração. Eu até estava ouvindo você falar que, pô, tem muita gente falando de PNL. E o que que eu tenho o que que eu trago de diferente para a PNL? Eu trago, primeiro, cada um traz o seu DNA, né? Então eu trago o meu DNA, mas o meu foco dentro da PNL é mais de quarta geração, ou seja, é mais uma pegada mais espiritual, mais de campo, mais você inserido dentro de um contexto maior, seja de pessoas ou seja do universo, energia, enfim, é algo de quarta geração. Então, sou trainer de PNL, sou coach de intervenção estratégica e tenho o fundador do Instituto Superando Seus Limites. E agora é da Academia Superando Seus Limites, que é o meu projeto mais fantástico, é o que me brilha os olhos, o que está me dando mais, assim, é a minha missão mesmo, a minha verdadeira missão, agora materializada em uma grande egrégora, e está sendo incrível, incrível, a Academia Superando Seus Limites. E é isso, meu objetivo é ajudar as pessoas a crescerem, a evoluírem pessoalmente, espiritualmente, e o profissional, os relacionamentos, tudo é consequência, né? Tudo é consequência. Isso é um pouquinho de mim. Eu acho que foi a parte que mais me atraiu, né, André? Eu falo que eu já fiz muitas terapias, já procurei muita ajuda nesse sentido também, mas eu nunca consegui me conectar com algo que não levasse em conta a parte espiritual. Para mim sempre ficava aquele vazio, tipo, não faz sentido. Né? E isso me chamou muita atenção também durante o curso, que você é super aberto a isso, né? Não é religião, é espiritualidade. Não é, Né? não é. Tem uma diferença grande aí, porque os dogmas da Sim, religião, né? A sim. espiritualidade é algo mais amplo. André, então agora eu queria perguntar para você, porque tem muita gente aqui que nunca ouviu falar sobre programação neurolinguística, que para isso é o PNL, tá, gente? É a abreviação. Você Perfeito. pode falar um pouquinho para gente o que que é, como surgiu, um pouquinho da história? Ótimo. Rapidamente aqui, PNL a gente pode tem várias definições de PNL, mas você pode pensar na PNL como a ciência do sucesso, né? A decodificação do que a pessoa faz, do que as pessoas de sucesso fazem para ter sucesso, de maneira que você também possa fazer o mesmo. Seria como decodificar as receitas de um chefe de cozinha. Então você vai lá, você descobre qual que é a receita do bolo, a receita do grande prato premiado. Se você seguir o passo a passo, você vai conseguir replicar aquele prato, ou pelo menos chegar muito próximo daquele prato do mestre. A PNL faz isso com todas as áreas, né? Começou com a terapia, começou modelando, e o processo de modelagem é isso, é decodificar a estratégia da pessoa. Começou da modelagem de grandes terapeutas que causavam transformações rápidas e duradouras nos seus pacientes e se expandiu para todas as outras áreas, educação, vendas, negócios, educação de filhos, não só educação formal para professores, mas educação de filhos também. Tudo que você possa imaginar, alguém da PNL já usou essa metodologia para decodificar. E agora, como eu falei, quarta geração, a gente está trabalhando na modelagem dos líderes espirituais. Então, entender qual que é o processo para chegar lá no final, que é essa conexão. Né? Esse é o grande objetivo das religiões e da espiritualidade, é você se conectar. Se Então, religar. PNL é isso. Então, o objetivo da PNL é isso, é entender qual que é a estratégia que as pessoas que têm sucesso ou que conseguem resultados grandiosos ou significativos fazem e poder fazer o mesmo, replicar o resultado das pessoas, né? E para isso a gente usa as três palavrinhas, né? Programação, neuro e linguística. Uhum. Porque tudo que a gente vê, tudo que a gente experimenta na vida, né, a gente recebe as informações do mundo através dos nossos 5 sentidos. Então tem uma neurologia, a gente armazena toda essa informação nos nossos neurônios. Então existe uma neurologia.
Agora, toda essa neurologia, ela está armazenada com uma certa linguagem, né? Então, existe uma linguagem que organiza essa neurologia. E existe uma programação, e a programação diz respeito à estratégia, diz respeito à sequência de passos de como a gente estrutura e organiza tudo isso. Então, programação neurolinguística, né? É como a gente, quais são os programinhas que rodam aqui dentro que fazem a gente se comportar de determinada forma e fazem a gente perceber o mundo da forma que a gente percebe, entendendo que cada um percebe o mundo de um jeito completamente único, né? Então, entendendo isso, a gente pode entrar na máquina, entrar nesta máquina aqui, que é a nossa mente, e fazer alterações no software. Porque o hardware é perfeito, né? Nós somos perfeitos. O problema está no software, na mente, nos programinhas que estão rodando nesse hardware. E aí, mudando isso, muda tudo. Muda teus comportamentos, muda tua postura, muda tuas emoções, muda teus resultados. A vida muda, as pessoas mudam, a realidade muda, tudo muda. É muito louco, né? A E gente aí brinca... a gente quebra aquele padrão, né? Pau que nasce torto nunca se endireita. Não vale, né, André? Só se a pessoa acreditar nisso, mas dentro do nosso mapa, dentro da nossa forma de enxergar, isso é balela. Isso é crença limitante. E conta um pouquinho pra gente. Eu não sei se porque eu fiz o curso, né? Agora eu sou practitioner, eu fico olhando e eu só vejo um monte de... Onde eu olho, eu vejo PNL. É. Igual grávida, né? A gente fica grávida, a gente só vê grávida. Eu não sei se sou eu ou se realmente está acontecendo esse movimento de despertar, né? E como que a gente usa? Fala um pouquinho pra gente, como que a gente poderia aplicar isso no dia a dia em casa com os nossos filhos. Eu sei que você também tem uma filha, né? Uhum, a Como que a gente, Vitória, como 7 pais, né, anos. poderia usar esse tipo, o rapport, por exemplo, né, que a gente pode fazer com os nossos filhos para sair de uma atividade para outra, para não ser nada gritante, para a gente diminuir, para a gente aumentar um pouquinho a qualidade de vida no nosso dia a dia, né? Perfeito. Trabalhar PNL com os filhos é uma coisa mais incrível do mundo. É aquele negócio. Quando eu conheci a PNL, eu tinha uns 18 anos de idade, 18, 19 anos de idade. E naquela época eu já ficava assim, caramba, né? Eu gostaria de ter aprendido isso antes. E quanto mais eu me aprofundava, mais eu falava assim, nossa, como isso teria feito toda a diferença se eu soubesse antes. E a coisa continua, porque a gente vai se aprofundando mais e fala assim, pô, se eu soubesse disso. Mas enfim, quanto antes, melhor. Quanto antes a gente conseguir ter esse entendimento, né? E é o que eu gosto de falar sempre, que é trazer o conhecimento para o músculo. Não adianta só ter o conhecimento cognitivo. Ah, eu sei um monte de ideia, né? Eu já sei disso, eu já li, já ouvi falar, já assisti palestra. Tá bom, e o comportamento? Mudou? Não, não mudou. Então você não sabe nada. Você acha que você sabe, você tem a ilusão de que você sabe, você não sabe, né? Então, quanto antes a gente conseguir incorporar esses conceitos, essa visão ampliada de mundo e de nós mesmos, melhor vai ser a nossa vida, em todos os sentidos. Melhor, e os nossos resultados vão ser exponencialmente melhores. Então, colocar isso com os filhos é um negócio fenomenal, é um negócio fantástico. Desde pequeno. E é muito interessante, Vivian, que os meus alunos, que assim, eu sou suspeito para falar, né? Porque desde que minha filha nasceu, ela era bebezinha, eu já usava PNL com ela. Eu já punha lá, né? Já fazia, usava. Nunca ensinei PNL para ela, mas eu já usava PNL com ela. Mas meus alunos, eles relatam isso também, né? Teve até o Abel. O Abel estava contando que a neta falou qualquer coisa na escola, teve uma atitude diferente na escola, que a professora veio falar com a mãe para falar que ela teve uma atitude, alguma coisa assim, super positivo, mas muito maduro. Uhum. E aí a mãe falou assim, nossa, isso é coisa sua. Por quê? Porque era coisa da PNL, era meio que um pressuposto que a menina, criança, soltou um pressuposto da PNL no meio da aula, assim, e teve uma postura super madura. Isso espantou o professor, de onde veio isso? Né? E ele nunca ensinou. Mas o que foi? Ela aprendeu pela atitude dele. Ele mudou a atitude dele, ele mudou a postura dele de enxergar o mundo, de lidar com as relações, de lidar com as coisas, de lidar com os problemas, e a criança absorve tudo isso. Então, eu acho que a melhor forma de se trabalhar com as crianças é trabalhar na gente.
com qualquer pessoa, não só com criança. Mas é trabalhar com a gente, né? Porque a criança vai replicar a gente, vai replicar nossas emoções, vai replicar nossos comportamentos. Essa é a melhor forma de fazer. Eu vejo como sendo uma missão mesmo dos filhos, né? Eles vêm para espelhar o que a gente precisa trabalhar. E aqui acontece muito, né? As mães chegam, eu falo que o meu sonho, o meu primeiro sonho é ver um pai chegando com a criança, né? Porque sempre é a mãe que traz, é sempre a mãe que busca esse tipo de melhora, de ajuda, né? Mas a maioria ainda chega, olha, conserta meu filho. E eu falo, eu não atendo mães e filhos separadamente, de até 7 anos. Tem que ser junto, porque por experiência própria, né, aqui em casa, quando eu estava fazendo minha formação de florais, eu vi que os florais são muito parecidos da família. Ou seja, nós temos essa ligação. Por mais que pareça distante, é muito parecido, é junto, é o espelho mesmo, né? O tapa na cara que a gente precisa para acordar, né? Wake up call. Para a gente poder dar esse passo. E muita gente diz assim, a maternidade transforma. Eu falei, não, a maternidade transforma quem quer ser transformado. Porque quem não quer vai ficar do mesmo jeito. A gente precisa querer, né, André? Precisa estar aberto para isso. Precisa querer. Assim, em algum momento, se você não quiser, é o que eu vejo, se a gente não quiser se transformar, se a gente não quiser enxergar, a vida vai dar um jeito de fazer a gente enxergar, pelo sofrimento, né? É aquela história da jornada do herói. Eu adoro fazer a analogia da jornada do herói. O herói sempre tem um chamado. E o chamado, né? Ele tem um chamado, não, você tem que ir aí, você tem que fazer isso. Não vou fazer, é muito para mim, né? Eu não estou preparado, eu não estou pronto. Aqui tá bom, tá confortável, né? Tá ruim, mas tá bom. Aí o que acontece? Inevitavelmente, a gente vê isso em todos os filmes, mas os filmes pegaram do framework da jornada do herói, do Campbell, o chamado, a situação se agrava até que o herói, que não é herói ainda, ele não tem outra opção a não ser embarcar na jornada, a não ser mudar, a não ser se jogar. Então, o sofrimento, como eu vejo, o sofrimento é um grande chamado. É assim, olha, você não quer ir por bem, vai por mal. Então, a ideia é, quanto mais a gente está evoluído, assim, não vou chamar de evoluído porque a gente está colocando uma hierarquia aqui, eu sou melhor que você, não. Mas quanto mais a gente está atento ou com a consciência mais conectado e consciente, quanto mais consciente nós estamos, menos a gente precisa sofrer. Porque a gente já saca na hora, antes de doer. A gente já saca e já muda. Né? Não precisa da dor. Né? Não precisa, exatamente. Não precisa doer e sofrer e não sei o quê para aí estar disposto a mudar. Aí o processo é mais rápido. Oi? Aí é crença, pode ser crença também, né? Que tem que sofrer para merecer. Tem crença de sofrimento, do merecimento, sim. Sim. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala para os nossos filhos, né, André? Estava querendo falar alguma coisinha a respeito de como a PNL pode ajudar nessa parte de desenvolvimento emocional mesmo, né? Com as crianças, como os pais podem se trabalhar, né? Para depois trabalhar os filhos. Se você puder dar alguns exemplos para a gente, assim, eu estou bem nervosa. Legal. Legal. Não, tá maravilha, tá maravilha. Olha só, vou dar um exemplo aqui, que eu acho que é um ponto de atenção muito, assim, se a gente podia acabar a live aqui e só mandar essa mensagem, que eu acho que a gente já vai causar um impacto tremendo na vida das crianças, né? Principalmente das crianças, dos filhos. A gente tem, e eu falo a gente, eu generalizo, porque todos nós temos o hábito de confundir comportamento com identidade. Então, a criança, e não só a criança, a gente faz julgamento na rua, o outro vai lá e ele é inconveniente de alguma forma, ou ele fez uma piada sem graça, ou por qualquer que seja o motivo, teve um comportamento pouco adequado, vamos chamar assim, de pouco adequado, ou inadequado em determinado contexto. E a gente fala o quê? Essa pessoa, ela é chata, essa pessoa, ela é inconveniente, essa pessoa, ela é babaca, ela é isso, ela é aquilo. Peraí, então a gente pega um comportamento, uma manifestação de alguma emoção, a pessoa está, sei lá, N motivos que fazem a gente ter determinados comportamentos. Né?
Então, pega um comportamento e generaliza e anexa à pessoa aquilo como uma identidade. E fala, você é isso. Então a criança está fazendo birra, ou a criança está preguiçosa, ou a criança está enchendo a paciência, né? E aí fala assim, essa criança, você é um pentelho, você está vendo que você está me atrapalhando, você é um pentelho, você é um estorvo. E a gente faz isso. Às vezes não fala você é, mas dá a entender isso. E a criança, opa, eu sou um pentelho? Eu sou um estorvo? Eu sou isso? E as crianças estão em processo de entender quem sou eu. E o que os pais falam, elas vão assimilar, né? Então, e é normal a gente ficar quando a criança demanda, aí a gente tem 1000 coisas a fazer, e estoura, né, o emocional vai para o saco, e a gente acaba falando um monte de coisa que não devia, impensada. Normal, todo mundo tem isso e não tem que se sentir culpado por isso. Mas é uma questão de ter atenção. Então, a questão é, a pessoa não é aquilo, ela está aquilo. Nossa, como você é chato! Não. O que você está fazendo está desagradável. É desagradável. O seu comportamento neste contexto está me incomodando. Não é você que é chato. Isso deixa bem claro, né? Porque a criança fala assim, opa, não, tá bom, então eu entendi que o comportamento está errado. Porque se você pega o comportamento e transforma isso em identidade, não só a criança vai ter uma autoimagem negativa, como ela vai ter uma autoimagem de pessoa chata, e aí a gente tem o quê? Que ser congruente com a nossa autoimagem, com o nosso senso de identidade. Então, pô, meus pais falam que eu sou chato, então eu tenho que ser chato. Esse é o comportamento esperado. Eu tenho que ser chato. Eu tenho que ficar enchendo os papos de paciência. Desculpa. Na psicologia eles chamam Oi. isso de self-fulfilling prophecy, né? A profecia que se autocumpre, porque você falou que então eu vou fazer de tudo para ser aquilo mesmo, né? Exato. Exato. E então isso é uma coisa que eu sempre coloco, não só para os pais e para as crianças, mas para a gente mesmo. Às vezes a gente dá uma topada, faz alguma coisa errada, nossa, mas eu sou muito idiota mesmo. Não, não. Eu não sou idiota. Eu fiz uma idiotice. Eu tive um comportamento dentro daquele contexto que, pô, poderia ter sido melhor, mas dentro daquele contexto, no estado emocional que eu estava, foi o melhor que eu podia ter feito. E tá tudo bem, parou por aqui. Aprendo com isso e acabou. Agora, se eu assumo isso como eu sou um idiota, eu sou o burro, eu sou o incapaz, ferrou. Aí eu tô preso. Percebe como é programação neurolinguística? Aqui tô programando. À medida que eu estou refletindo sobre o que está acontecendo, eu estou programando a minha autoimagem e aí isso vai refletindo nos meus comportamentos e nos meus resultados. Então, muito bem, desde criança eu tenho esse cuidado com a minha filha, né? Sempre falar assim, olha, o que você está fazendo, e é engraçado que ela mesma fala assim, então você está falando que eu sou chata, você está falando que eu sou feia, você está falando isso? Fala assim, não, o comportamento foi errado. Você é linda, você é maravilhosa, você é uma pessoa assim, você é uma criança linda, inteligente, amorosa, papapá, eu reforço tudo de positivo. Mas este comportamento não está adequado, é inadmissível. E aí eu separo isso. Aí foi muito engraçado outro dia que eu estava lá, estava lendo, estava quando era para dormir, lendo. E aí eu sei que estava num embate lá, e ela falou assim, você tá muito chato, né? Isso é chato, isso que você está fazendo, e não sei o que e tal. Aí eu falei, Vitória, eu sou chato mesmo, eu sou chato. Não, pai, você não é chato, você está fazendo coisa chata. Eu falei, olha só, pegou, ela sacou. A sementinha, né? Já está ali. Então, ela falou, não, pai, você não é chato, mas o que você está fazendo é chato. Aí eu falei, aprendeu direitinho. E ver que a forma de se comunicar, né, André? Você disse a mesma coisa, mas assim, você não colocou, né, a etiqueta nela, né, como sendo para sempre, tá? Condenada, você é chata, né? Você está. Exato. Em estado, a gente muda, né? Muda. É passageiro. Muda. A Vivi, a minha xará, do Dia de Mãe Oficial, que a gente fez o seu curso juntas, André. Que bacana! Coisa simples, né? Você é chato, a criança passa a internalizar aquilo. Eu comecei a entender como explicar melhor isso com a PNL, olha só, porque faz muito sentido entender que existe uma identidade ali. Que lindo, né? São pequenas mudanças no nosso dia a dia que a gente pode mudar tanto a qualidade de vida nossa quanto dos nossos filhos, gente. Imagina
tanto de terapia que a gente vai economizar no futuro. Sim, Né, muita, André? Olha, muita, tem mais? muita. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Ela diz também que são muito hábeis para aprender. São mesmo. As crianças estão totalmente em formação, né? O cérebro ele se acomoda com 29 anos, é isso que termina 25? A maturidade, né, do cérebro, algo assim. Então tem um tempão aí para a gente trabalhar. Fala um pouquinho para a gente, André, sobre a neuroplasticidade, como é que isso funciona. E se a criança, por exemplo, os pais já fizeram tudo que não deveriam fazer, já chamaram de chato, já falaram que a criança é rebelde, como que faz? Tem jeito ou não? Sem dúvida nenhuma tem jeito. Esse negócio de neuro, para mim, essa coisa de formou, até depois não muda mais, a gente começou falando disso, Uhum. porque nosso cérebro, nós temos a capacidade de se recompor, de se reconstruir, isso é cientificamente provado, que por mais que uma pessoa tenha uma lesão cerebral, e aí lesionou, o cérebro foi lesionado, ou até arrancou uma parte do cérebro, uma cirurgia, que era responsável por por uma determinada tarefa. É possível a pessoa usar outra parte do cérebro para desenvolver essa tarefa. Então, nós somos absolutamente capazes de fazer tudo. Tudo. Né? O potencial nosso é infinito. Mas o problema é, nós acreditamos que não somos capazes. E aí não rola. Né? E aí não rola. É que agora eu não vou saber a fonte de onde eu vi isso, mas eu já vi algumas pesquisas que falam que assim, lagartixa tem a capacidade de se regenerar um órgão. Né? Lagartixa tem isso, né? Nós temos também. Nós temos. O ser humano também tem essa capacidade. Enquanto é bem jovem ou até intrauterino. E perde a capacidade depois. Então existem alguns estudos, algumas linhas que pesquisam se não seria possível, porque o potencial continua lá. Por que a gente não tem mais isso? Eu já vi pesquisa que faz muito tempo, mas eu já vi pesquisa mostrando que a pessoa conseguiu regenerar um órgão, tipo, cortou um pedaço do dedo e o dedo cresceu de novo. Simplesmente está alterando a forma de pensar. Né? Só que agora a gente já está viajando, está indo muito longe, mas isso não é só neuroplasticidade, é plasticidade do corpo inteiro. Né? Porque tudo stem cell, né, que eles trabalham com stem cell, ali tem toda a informação para stem formar qualquer cell. órgão, né? Para Como qualquer que ela órgão. sabe que órgão que ela vai formar, onde que ela vai estar no corpo, né? Muito louco isso, né? Exato, exato. E já foi provado que o que determina a ativação ou não do código genético, do DNA, são as crenças. Né? Você pegar o livro Biologia da Crença Tô lendo ele. Tá lendo? Tá Tô lendo? lendo, do Bruce Lipton. Do Bruce Lipton. Bruce Lipton. Ele fala exatamente isso. Quem determina é a crença, é o que a gente pensa. Então, o problema é, se a gente não consegue, é porque a gente tem... Então, a partir do momento que a gente está aberto a falar assim, eu posso regenerar o meu corpo, eu posso regenerar o meu cérebro, eu posso aprender coisas novas, o que eu quiser, pronto, você vai ser capaz. Capacidade está aí, o potencial está aí. Basta você ativar esse potencial, você ir lá e pegar o potencial. Isso foi a coisa que mais fez diferença para mim quando eu fiz o Practitioner em PNL. Eu acho que foi a maior sacada para mim foi essa, entender que a gente pode tudo. Óbvio que não é fácil. Né? Então quer dizer que então pode tudo? Pode, poder pode. Agora, você está afim de pagar o preço? Porque não é fácil. Tem treino, tem desenvolvimento, você tem que largar a mão de muita coisa, né? Largar a mão das crenças, largar a mão das historinhas limitantes que a gente conta para a gente mesmo, desapegar disso tudo, e aí que pega, né? Então a gente está preparado para isso? Para falar assim, eu passei a vida inteira acreditando nisso e agora eu tenho que largar a mão de tudo isso, falar, não, tudo foi uma mentira, foi uma ilusão? Porque como que já faz parte da identidade quase, né, André? Fica assim, sim, é do nosso... sou eu, né? Sim, a gente se identifica com essas histórias. E aí você fala assim, não, se eu largar minhas histórias, se eu largar tudo isso, eu não vou saber quem sou eu mais, eu vou me perder, então é melhor eu continuar assim. Mas o potencial está aí, só que tem um preço a se pagar.
É o E aí a preço. questão é, você está disposto a pagar esse preço? É, não é fácil mesmo quebrar crença, se desvencilhar, né? Porque às vezes a gente quer, mas não quer deixar ir. A gente só quer que magicamente desapareça, né? É, Se possível, por é, favor, a pílula mágica. Todo mundo tá atrás dessa pílula, aham, gente. Não são as únicas. André, e depois de uma situação de trauma, por exemplo, né? Como que a uhum. gente pode usar a PNL para trabalhar isso? Tá, o trauma. Só fazer uma observação aqui. O trauma a gente sempre associa com uma experiência negativa. É. Mas o trauma não necessariamente é uma experiência negativa. O trauma é uma forte emoção, positiva ou negativa, tanto faz, que a gente não sabe lidar com aquilo. É uma carga emocional muito grande que a gente não está habilitado naquele momento para lidar com aquela emoção toda. E aí aquilo vira um trauma, fica preso. Então, primeira coisa é se fortalecer. Eu acho que a primeira coisa é se fortalecer, né, angariar seus recursos e sua força, e aí você volta lá, volta naquela situação e começa a entender e ressignificar aquela situação. De verdade, não tem muito segredo. A partir do momento que você entende que um trauma é uma experiência altamente emocional muito forte, que eu não estava preparado, a partir do momento que você se fortalece, você entra lá, revive aquela situação, lida, digere aquela situação, e aí acabou. Esse é o processo, né, vamos chamar assim, de cura, usando PNL, é isso. Você descobre onde é que está a raiz do problema, né? Leva recursos para ela, e aí lida com isso naturalmente. Por quê? Se aconteceu com a gente, isso eu acredito, tá? Se aconteceu com a gente, é porque era para acontecer. É porque alguma coisa você tem para aprender com aquilo. Se aquela situação aconteceu com você, é porque era para ser e faz parte da tua jornada. Você tem que tirar alguma lição daquilo, tem que aprender alguma coisa com aquilo. Ou pelo menos, não sei, tá lá porque tinha que estar, e só tá lá porque você tem capacidade de lidar com aquilo. Excelente, né? Então, se você não teve naquele momento, você pode voltar lá depois e lidar com aquilo de novo. A Gente, gente que não maravilha. tem a gente não tem desafios tão grandes assim que são intransponíveis. Não. O que aparece para a gente é porque a gente está preparado. A Faz gente não sentido? quer. Faz muito sentido, André, eu concordo plenamente. Eu acho que não importa muito o que você recebe, importa o que você faz, o que você decide fazer com aquilo que você recebeu. Porque Perfeito. aí já está nas nossas mãos, né? Eu recebi isso, agora eu vou me sofrer para a vida inteira, vou ser vítima, né? Se vitimizar, Uhum. acontece muito. Mas aquilo, na hora que você toma a responsabilidade do que é teu e o que você vai fazer com aquilo, aí eu acho que a gente consegue se libertar e crescer, né? Andar para frente. Porque senão a gente vai ficar ali, a próxima geração vai ficar ali, até que alguém decida, né? Levantar e falar assim, não, isso aqui é teu, isso aqui é meu, e eu que eu peguei, como eu peguei isso aqui vai me ajudar, é uma pedrinha a mais na minha escalada, né? É como eu Uhum. vejo também. Eu acredito muito que as coisas não são por acaso, os encontros não são por acaso. Eu sou de Campinas, fiz a Unicamp. De repente a É gente até mesmo. já se cruzou por aí. Minha primeira filha também se chama Vitória. Jura? Olha só que bacana. E a Vivian, que está aqui, que também é Vivian, a filha dela também se chama Vitória. Eu falo, gente, muito interessante. Jura? Olha Muito... só. Quantos anos tem sua filha? A minha tem 11. E tudo que eu tenho Hum, aprendido, André, que eu tenho buscado aprender, né, na maternidade, é para me ajudar e para ajudar minhas filhas. Que eu vejo que eu tenho muita crença, tenho muita carga que, assim, eu não preciso lidar com tudo isso, né? A gente não precisa sofrer para ser mãe. Porque mãe é sofrimento, mãe é culpa. Não é. Não tem que ser, pelo menos. A gente precisa encontrar um caminho do meio, né? E a PNL tem uhum. me ajudado muito. Meu primeiro contato com a PNL foi há 20 anos, eu tinha 23 anos, e foi com uma pessoa, né, um mestre de PNL, que ele me ajudou a ressignificar um trauma. Eu fiquei, assim, de boca aberta. Eu saí de lá, eu não podia acreditar. Eu falei, gente, que isso? É bruxaria? Como é possível? Porque foi muito rápido, porque foi muito preciso, porque foi muito forte. Era uma coisa que estava doendo muito em mim. Eu falei Aham. assim, nossa, gente, como pode ser tão mágico e as pessoas não conhecem isso? Bom, depois eu acabei saindo do país, fazendo outras coisas.
E aí te encontrei de novo, né? Através da Vivi. Falou assim, vai ter um curso tal, me mandou. Falei, fantástico, vamos fazer. Pandemia tá aí para alguma coisa, Exato, né? exato, incrível. Voltei, incrível. Até achei uns livros que eu já tinha em casa aqui. Falei, meu marido tinha um livro aqui de PNL, esse aqui. Falei, você já leu? Aí ele falou assim, comecei. Falei, porque se você falar que leu e não aplicou, eu vou te bater. É, Porque é muito bom, né? Para você é não ver muito que a bom. pessoa não mostrar mudanças, assim, é como você disse, não adianta só ler, não adianta só fazer. Tem que botar em prática, né? Tem que botar em prática. Exatamente. Deixa o Ferraroni Antônia Ferraroni, será? Posso Isso, responder a pergunta dela? Porque eu acho que vai caber pode, aqui. Ela pode pergunta o sim. seguinte, olha lá. Quero perdoar meu pai que matava meus gatos. Já fiz N exercícios, mas está difícil. Como a PNL pode me ajudar? Aqui, o que está acontecendo? E eu acho que ele encaixa muito bem com o... A gente está falando de um comportamento. O pai matava o gato. Nossos filhos fazem coisas, às vezes, que nos enervam, nos irritam e estão contra. Enfim, a gente fica doido, né? E qualquer outra pessoa pode fazer coisa e a gente fica, pô, eu não consigo engolir que essa pessoa fez isso. Dentro da PNL, a gente tem alguns pressupostos. E eu acredito que os pressupostos da PNL são é o elixir, é a essência da PNL. Se você incorporar os pressupostos na sua vida, você nem precisa saber técnica, exercício, não precisa saber nada. Você já tem tudo que você precisa, né, para colher todos os benefícios. Então, um dos pressupostos é todo comportamento é iniciado e mantido por uma intenção positiva. Vou falar dois pressupostos. Então, o seu pai matava seus gatos. Existia uma intenção positiva para ele fazer isso. Né? E aí a gente já vem julgar, porque a gente tem essa coisa de dualidade. Né? Isso é bom, isso é ruim, é mal, então ele é malvado porque ele faz isso, não sei o quê. Peraí, existe uma intenção positiva e não é te machucar. Provavelmente a gente é egoísta mesmo. Então a intenção positiva nunca é com a gente, é com o outro. Né? O outro fazendo não é, ele quer me machucar. Não, eu não sou o centro do mundo dele, ele é o centro do mundo dele e eu sou o centro do meu mundo. Então, o que ele queria? Existia alguma coisa dentro do mapa de mundo dele, do modelo de mundo dele, que fazer isso era bom. De alguma forma, ou ele se sentia bem, ou ele estava ensinando uma lição para alguém, ou ele estava erradicando a doença do mundo. Eu não sei quais eram as crenças que estavam na cabeça dele para direcionar esse tipo de comportamento. Mas existia alguma crença e dentro da cabeça dele existia uma lógica. Imagina, olha, gatos, a gente mata rato. Né? Aparece rato na nossa casa, a gente não mata? A gente mata. A gente E nem não tem pensa, problema né? nenhum com isso, nem pensa, mata. Por quê? Porque rato é transmissor de doença. Existe essa crença. Eu mato e não tem problema. Agora, imagina alguém que fala assim, não, gente, não, para, vocês estão viajando, rato não passa doença nenhuma, rato é um bicho inofensivo, tá tranquilo, não pode matar rato. Ele vai achar que a gente é mal, porque a gente tá matando rato, não é? Mas dentro do meu modelo de mundo, dentro da minha mapa de realidade, matar rato é absolutamente, não é só normal, como é uma questão de saúde. Por veneno de rato e matar o rato. É uma questão de saúde. Eu estou protegendo, estou defendendo minha família. Percebe a intenção positiva minha ao matar um rato? Então, provavelmente, no mapa de mundo do seu pai, existia uma intenção positiva de eu tenho que matar o gato porque alguma coisa tem que acontecer. E outra, a gente sempre toma um outro pressuposto, a gente sempre toma a melhor decisão a gente sempre decide pela melhor alternativa. Então, existe um problema. Ora, eu tenho a alternativa de fazer isso que é ruim e isso que é horroroso. O que eu vou fazer? Eu sempre vou escolher a menos pior ou a melhor dentro do meu mundo. Agora, se eu só tenho essa, eu vou fazer essa. Agora, se existir uma outra alternativa melhor, eu vou fazer melhor. Então, se qualquer pessoa que tem um comportamento inadequado, um comportamento repreensível, não significa que ela é ruim, só significa, no meu modo de ver, do modo da PNL, significa que o mapa de mundo dela, a representação da realidade dela é restrita. A gente chama isso de mapa pobre. A pessoa não tem o espectro todo do negócio, ela não tem a realidade toda, ela não tem todas as alternativas, todas as informações para tomar uma decisão.
então ela toma a melhor decisão que ela pode com as informações, com os elementos que ela tem na mão. Então, provavelmente é isso. É uma pena que teu pai, dentro do meu mapa de mundo, ele não consiga enxergar que fazer isso é uma crueldade. Né? Se ele não, talvez tenha outras opções, mas talvez ele só faz isso porque ele não enxerga a alternativa melhor. Então, eu acho que esses pressupostos ajudam a superar o perdoar, né? Ou pelo menos engolir o comportamento, não é aceitar. Uhum. Não é aceitar, ai, tá tudo bem, legal, joia, mata o gato aí. Não, mas é compreender e ter uma compaixão, ter uma empatia. Não, tá, entendi. Se eu tivesse no teu lugar, com o seu mapa de mundo, com as suas crenças, talvez eu fizesse a mesma coisa. Lindo isso, né? Olha, gente, isso a Não gente é? vai ter também para as mães, tá? Né? Quando as, nossa, Exato. se eu soubesse, não sabia. Naquele momento, com o seu Uhum. mapa, com o seu conhecimento, com as ferramentas que você tinha, a gente sempre espera que é o melhor, né? A mãe sempre dá o melhor. Eu desconheço, até hoje não tive a oportunidade de consultar nenhuma mãe que dissesse, não, eu fiz aquilo que era para ele sofrer mesmo. Não, né? A intenção é sempre positiva. A Valéria está perguntando assim, PNL ajuda em relação à procrastinação ou preguiça? Sim, sim, sem dúvida. Inclusive, dentro da academia, eu não vou falar da academia aqui, mas enfim, dentro da academia, que é a minha tribo, né? A minha tribo é uma comunidade onde eu ponho muito conteúdo lá dentro. Eu tenho um curso específico de procrastinação. É um curso para eliminar a procrastinação. Mas, para não deixar no ar aqui rapidamente, a procrastinação é uma parte de mim, e a gente tem partes, né? É fácil você entender quando tem um conflito. Ah, eu quero, mas alguma coisa me segura. Isso é procrastinação, né? Pô, eu preciso fazer, eu sei que eu preciso, eu sei que é importante, eu sei que eu quero atingir aquele resultado, mas alguma coisa me prende, me segura, não me deixa fazer. Ou então, eu quero emagrecer, mas ao mesmo tempo eu sou tomado por uma compulsão enorme de ir lá e comer uma pizza inteira. Então existem partes conflitantes dentro da gente. As duas vozinhas, é fácil identificar isso. Uma voz fala faz, outra voz fala não faz. A gente chama o diabinho, o anjinho, o diabinho, né? Mas são partes nossas. Então, o que acontece existe uma parte dentro de mim que enxerga fazer aquilo que eu quero fazer ou que eu tenho que fazer como algo potencialmente perigoso, ou é um risco, ou é de alguma forma negativo. No mapa desta parte, existe uma crença que fala, se eu fizer isso vai dar merda. Ou, se eu fizer isso eu posso me ferrar. Opa, então não vou fazer, eu vou me segurar. Eu vou me sabotar, mas com a intenção positiva de me proteger. Então, né? Eu quero vender mais, mas ao mesmo tempo eu não consigo ir lá me expor, eu não consigo falar do meu produto, eu não consigo me vender. Por quê? Pô, mas se eu for, eu vou correr o risco de ser rejeitado, ser ridicularizado, vão dar risada de mim. Melhor não ir. Então eu vou me proteger. Então a procrastinação é um mecanismo de autodefesa. Então a gente tem que compreender o que está pegando e integrar essas partes. Basicamente é isso, resumindo, Bom, procrastinação. excelente. A gente vai falar da academia sim, André. Como não? Vamos falar da academia depois. Não deixar o pessoal babando aí só, não. Show! Como o PNL ajuda os pais que estão na zona de medo e reflete nas crianças? Supera o medo. Ah, não. Além de superar o medo, uma coisa importante aqui, uma coisa muito importante. Trabalhar com emoções. Eu acho que o maior problema, emoções, para mim, referência nesse sentido é o John Gottman. Aham. Conhece o John Gottman? Uhum, eu conheço. Espetacular, espetacular. Instituto, né? Eles têm um instituto também. Tem, o Gottman Institute. Ele fala o seguinte, ele fala que não existe emoção negativa. Toda emoção é aceitável, toda emoção é bem-vinda. Né? A gente não pode rejeitar a emoção. Então, eu tô com medo. Não, mas eu não posso demonstrar medo porque eu tenho que ser o Superman e meu filho não pode ver, vai representar uma fraqueza, e aí eu não posso. E aí você esconde. E aí teu filho, duas coisas aqui. Teu filho aprende o quê? Que tem que rejeitar, né? Ele vai replicar. Aí ele ignora aquela emoção, ele rejeita aquela emoção, ele suprime a emoção, e isso vai somatizar numa doença depois. Né? Um monte de coisa. Então, uma coisa é essa. Então,
ter medo não tem problema. O problema é, ter qualquer emoção que seja, não é um problema. O problema é o comportamento e a forma como você lida com essa emoção. O julgamento que você faz dessa emoção. Então, primeiro, você pode falar, olha, eu tô com medo. Eu tô com medo e tá tudo bem ter medo, todo mundo tem medo. Mas apesar de eu ter medo, eu vou lidar assim com esse medo. Apesar do medo, e aí você tem a grande oportunidade de ensinar como lidar com a emoção. Ensinar como lidar com o medo. Isso é uma coisa. E outra coisa que é assim, um ensinamento do Gottman que é fenomenal é não existe nada pior para uma criança, nada mais prejudicial para a educação e para a criação de uma criança do que pais perfeitos. Ah, isso eu vi também. Não é incrível? Pais perfeitos, essa coisa de não, eu tenho que ser o modelo perfeito, eu não erro, eu não minto, né? Eu não erro, eu não minto, eu não choro, eu não fracasso, eu estou sempre certo, eu não posso estar errado, eu não posso fazer nada errado. A criança fica, então eu tenho que ser perfeito, eu tenho que ser perfeito, eu tenho que ser perfeito. Aí ela não é perfeita. E aí? Não é amado. E aí ela fica, eu sou um nada, eu sou ruim, meu pai não vai me amar, porque eu não sou perfeito, eu não sou igual a ele, eu queria ser igual a ele. Então nada melhor do que você mostrar a vulnerabilidade. Fala assim, olha, você fez uma merda? Fala assim, olha, filho, vem cá. Fiz merda, me comportei errado, exagerei, eu estava nervoso, falei assim de uma maneira errada com você, me desculpa por isso. Pedir perdão, né? É incrível, porque a criança aprende também a errar e reparar o erro. Ela aprende esse comportamento. Pô, errei, me desculpa. Né? Como é que você quer que a criança peça desculpa, a criança repare o erro se você não faz isso com ela? Se você não mostra como fazer? Então, é lidar com a emoção e ser um exemplo. Não tem problema ter emoção, mas o comportamento tem que ser... Tem que mostrar qual que é o comportamento adequado. Tem comportamento... Toda emoção é permitida, mas nem todo comportamento é adequado e permitido. Aqui em casa, começou da chilique, raiva, a gente fez um canto da calma, né? E eu falo, Legal. pode dar chilique. Agora eu ensinei minha filha mais velha, Vitória, a escrever um e-mail para ela mesma. Pode xingar, filha, você pode xingar, usa todos os palavrões em todas as línguas que você conhece, escreve, tira, fala, xinga. Ali, não mande para ninguém, mande para você mesma. E não fica relendo. Porque realmente é isso, a gente se sente mal de sentir raiva. Eu me sentia muito julgada, porque, nossa, eu tenho que ser santa, eu tenho que ser boa. Sim. Uma pessoa boa não sente raiva. Sim. E aquilo consome a gente de uma maneira que você fala, gente, peraí, até Deus sentia raiva. Vamos falar sério aqui? Sim, e minha filha Vitória que me apontou isso na Bíblia. A gente lendo um dia, ela falou, mãe, mas até Deus sentir raiva. Eu falei, você vê, não é nem humano o negócio. Já vai para outro nível. Olha, é mesmo. A gente precisa se permitir sentir. Né? Eu falo sempre que quando aquilo está te atrapalhando muito, a gente busca uma ajuda e traz para um centro, mas aquilo não vai desaparecer, nunca, porque é nosso. Olha que incrível que você fez. Você ensinou ela, esse comportamento é assim que você lida com a raiva. Tá com raiva? Ótimo, sinta a raiva, tá permitido, mas lide com a raiva dessa forma, extravasa, põe tudo. De uma maneira, num contexto, nesse contexto é permitido. E assim você não está afetando ninguém. Você está pondo para fora tudo que você está sentindo, pode sentir, acolhe o sentimento, põe para fora, mas dentro desse contexto. Incrível isso, lindo, lindo isso. Lindo. Sem quebrar nada, sem ofender ninguém, sem se machucar. Sim, exato. Exato, perfeito, perfeito. Porque a raiva não é um movimento que a gente tem que sentar e ficar quietinho, né, André? A raiva, ela vem com um negócio que a gente precisa. Eu preciso de movimento. Às vezes eu saio caminhar fora. Eu falo, vou dar uma corridinha para não enganar ninguém. Porque são coisas que a gente faz, né? Usando o cérebro reptiliano, que a gente sabe que vai para outro lugar, né? A gente sai do normal, realmente a gente sai. E aí a gente fala coisas que não gostaria, que se arrepende, aí depois já criou aquela ferida, aí depois fica pedindo desculpa. Eu falo que a gente tem que quebrar esse ciclo de pisar no calo e pedir desculpa, que isso também já é abuso, né? A gente precisa aprender a lidar com isso. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Como explicar uma mentira necessária para uma criança? Nossa, Célia, tá puxado, hein? Vamos lá. É boa essa pergunta. Eu acho o seguinte, minha opinião, depois eu quero ouvir a tua. Eu acho que a gente às vezes,
corre o risco de infantilizar a criança, né? Ah, eu não vou falar isso porque ela não vai entender. Tenta. Tenta explicar qual que é a tua motivação para falar mentira. Olha, é a mentira necessária. O que torna essa mentira necessária? Eu tenho certeza que você tem uma boa explicação para isso. Explica para a criança. Né? Tenta, da melhor forma possível, explicar para ela por que é necessário contar essa mentira. E se você se enrolar com a explicação, talvez ela não seja tão necessária assim. Bom ponto. Né? Bom ponto. Talvez você tenha uma grande oportunidade de olhar para dentro e falar assim, qual é a minha motivação verdadeira aqui? Muitas vezes é proteção, como você disse, né? Que tem aquela intenção positiva, ela existe. E aqui Sim. em casa, na verdade, a gente pede às vezes para as crianças, a gente está em quarentena ainda aqui. O governo já liberou um pouquinho aqui na Pensilvânia, mas a gente está esperando dar as 2 semanas, porque aí o número vai subir, a gente vai ver que não está na hora ainda. Falei, vamos ficar quietinho aqui. Só que as crianças acabam vindo pedir para brincar. Sim. E minhas filhas, a gente já conversou com elas, explicou como funciona esse bichinho, que não é, que precisa dar um tempo, que logo vão encontrar uma vacina, logo vai diminuir a quantidade, enfim, vários fatores envolvidos. Elas estão cientes do que está acontecendo, a gente não mentiu para elas, eu não estou num sistema de medo, assim, eu estou bem, né? Então tá tudo bem. Então as crianças, quando chegam na porta, eu falo, se as crianças começam a insistir muito, você fala que está com febre, porque quem está doente é você. E aí quem vai ficar com medo é a criança, entendeu? Então é uma mentira para proteção nossa e do outro. Né? Uma mentira que vai servir para nos proteger. Então, se ela insistir muito, você fala que estava com dor de cabeça, que são os sintomas, né? E aí a pessoa já vai ficar, não, melhor não. Porque a pessoa entra na real. O que a gente está fazendo é para proteger todo mundo, né? Então, é mais ou menos assim que eu uso, estou usando a mentira nesse momento, mas eu acho que ela, no meu mapa, nesse momento, ela é válida. Sim, sim. Não, eu acho que tem que 100% transparente, 100% verdadeiro e fala tudo como é. Assim, não tem como. Teve alguém que falou assim, mentira, mentira e ponto. Tudo bem, é o mapa. Agora, se você for aquele super sincero, é o super sincero. Eu não falo mentira nenhuma, né? Não fala mentira nenhuma. É o super sincero, ele vai sair machucando todo mundo. Porque, não posso mentir, então eu tenho que falar o que eu penso. Se é isso que eu penso, eu vou falar. Opa, peraí. Será que é adequado falar tudo que eu penso? Ou é melhor eu dar uma maquiada e falar assim, não, eu vou falar mais do que a pessoa espera porque eu não quero magoar ela. Faz sentido? Positiva. Com a intenção positiva, porque se eu falar tudo que eu penso para todo mundo, tipo, se todo mundo sair falando tudo que pensa e tudo que... não vai dar certo. É verdade. É verdade. Concorda? Então esse negócio de ser super sincero aí, né? Enfim, é utópico isso. É utópico. E muitas vezes, quando minhas filhas apontam para mim, isso eu aprendo no Password, né? Que eles falam assim, mãe, você está fazendo não sei o que agora, né? Você está sendo muito rude agora. Aí eu falo assim, eu aprendi isso, né? Eu sou rude assim. E você, como você é rude? Porque nós todos temos, né? Nós todos somos rudes, nós todos somos egoístas. Eu expresso de uma maneira. Como você expressa isso? Para ver o outro lado, né? Para ver, eu também faço isso, mas de uma outra maneira. Eu também sou rude de uma outra maneira, de um outro lugar. Sim. Né? Sim. Para ver que nós estamos juntos na mesma bacia. Tem ninguém melhor que ninguém aqui. Exato. Todo mundo está dando aqui. Exato. A Celinha gostou bastante da sua resposta. Aí tem alguém perguntando qual é a melhor idade para contar que é adotada. Bem pessoal isso, hein? Acho que você quer falar desse tema, né? Olha, eu não sou especialista nisso, eu posso dar minha opinião de orelhada, tá? O que eu penso? Eu penso que tem que ser tratado muito naturalmente. Falando em adotado, eu acho que assim, eu não contei, agora a criança já é grande e eu não posso falar. Então, eu já tinha lido a pergunta, eu fiquei pensando, bom, o que eu faria, né, nessa situação? Não sei se é o certo. Né? Seria interessante modelar alguém que já fez isso, já passou por isso, entender. Mas o que eu faria? O que me vem aqui? De repente você pode ir introduzindo isso enquanto a criança está dormindo. Você vai lá e conversa com a criança, falando quanto ama, fazendo carinho, e conta enquanto ela está dormindo. Porque ela está dormindo, toda essa informação está indo para o inconsciente dela, para o subconsciente.
e aquilo já está sendo processado naturalmente, né? Então, seria uma forma de introduzir esse assunto aos poucos. Agora, eu acho que o ideal é natural, ser muito natural isso. Tem uma história do Milton Erickson, que ele contava que, eu não sei se era um amigo dele, enfim, tinha uma família grande e uma menina, eram vários filhos, e tinha uma adotada. E a menina adotada era negra, além de ser adotada, ainda era negra. E ela tinha meio que uma coisa meio de ser adotada, né? E ser diferente, né? E ele fazia assim, ele toda vez que ia visitar a família, tal, ele levava um presente especial para ela. E era sempre assim, não, é porque você é especial. Porque você é especial. Não, vocês não. Ela é adotada, ela é especial. Então dava um presente especial. Ele tratava ela de uma maneira mais especial, mas não especial de tipo, ô, coitada. Verdadeiramente especial. Ela se sentia especial. E ele conta assim, que era tão especial e os outros viam que era tão especial que os outros também queriam ser adotados para poder ter esse tratamento. Então, percebe que é muito da forma como a gente enxerga. Ô, coitadinho, você é adotado, viu? Eu tenho que te contar isso. Não, é muito melhor. A forma como você enxerga, você transmite essa mensagem. Se você transmite como, é uma pena, né? Pois é, você foi rejeitado e aí sobrou aqui. É uma forma de ver. Outra forma sabe o que é? É porque era para ser. É porque eu escolhi você. Não é? É porque eu olhei e a conexão foi tão forte. Tem um monte de gente que tem um monte de problema com os pais. Né? Eu acho que até vem para ter problema para aprender alguma coisa. Mas assim, então você pode fazer um reframing, né, uma ressignificação da coisa e verdadeiramente ter um tratamento positivo e falar assim, pô, isso é a coisa mais maravilhosa. Coisa mais fantástica, mais incrível isso. Não é uma coisa ruim. Ai, não, tem que dar a notícia ruim. Ruim por quê que é ruim? Ruim para quem? Exatamente. Depende de como você coloca. Mas, de novo, é a minha opinião. Eu não passei por isso, não tenho filho adotado, então não sei se funciona, mas é a minha opinião só. É bom conversar com alguém que tem mais experiência nessa área. Mas bom ponto de vista. Olha, a Ferrari está dizendo assim, minha mãe. Nossa, minha filha deixou as fraldas quando eu fiz isso, depois de 2 noites. Foi inacreditável. Sugestões noturnas, André. Né? Como funcionam. Eu faço isso também. Eu sugiro também para as minhas pacientes, em alguns casos, sugestão noturna, e todo mundo fica de boca aberta. É incrível, né? Como no subconsciente não tem as crenças, né? Não tem o filtro, né? Então, vai direitinho. Aceita tudo. Aceita tudo. Sempre positivo, né, gente? Lembrando que tem que ser sempre no positivo. Sim. Ó, a Ana está dizendo que ajudou muito. Obrigada. Que bom, Ana. Espero que você fique em paz, que encontre ajuda, né? Às vezes a gente pede também para essa ajuda chegar e o universo manda por várias fontes, né? Não sei se já aconteceu com vocês. Quando a gente pede ajuda para alguma coisa, a gente abre um livro, cai alguma coisa que a gente estava procurando, a gente liga a TV, a gente abre o computador e fala, gente, não te dando a resposta. Exatamente. Por favor, abre os olhos. Exatamente. É assim mesmo. É que a gente espera que Deus venha entregar, né? Não é assim. A gente tem que estar aberto para observar e ver a mensagem, porque ela está aí. Pode vir de qualquer fonte. André, a gente só tem mais 4 minutinhos. Eu queria que você falasse agora do seu site, do seu trabalho, para o pessoal te achar, encontrar. Pode ser? Muito bom, muito bom. Você pode me achar no andresampaio.com.br e entra aqui no meu link, clica aqui no André Sampaio PNL no Instagram, vai lá na bio e se cadastra para Maratona PNL na prática. Vão ser 5 dias, um curso inteiro gratuito. É curso mesmo, não é lançamento. Olha, eu vou vender para você, então eu vou fazer um monte de gatilho mental e vou fazer uns videozinhos para te vender alguma coisa. Não é isso. É curso mesmo. Se você quiser gostar e quiser comprar, sim, eu tenho Academia Superando Seus Limites, eu tenho mais de 160 horas de conteúdo lá dentro, e não só isso, vários cursos lá dentro, não só isso, tem uma egrégora, uma comunidade, eu chamo de minha tribo, né, onde são as pessoas que se uniram por afinidade, por vibração, são pessoas que estão a fim de crescer, de se desenvolver, de evoluir,
né? E a gente alcançou essa semana 1.000 membros em quase 3 meses. 1.000 membros. Está crescendo e eu acho incrível Não porque vai assim... caber no Zoom mais, André. Agora eu estou com um plano de 500 pessoas no Zoom. Agora está com 500 pessoas no Zoom. Mas o bacana é que eu não quero vender isso. E eu estou falando isso porque, assim, meu objetivo não é vender academia. Eu quero que entre na academia só quem se conecta com a vibração do grupo, da egrégora, né? Então, o curso é de graça. Quem se conectar com a mensagem, quem se conectar com o ambiente, com o grupo, aí, naturalmente, vai vir. E quem não se conectar, ótimo. Aproveita as ferramentas da PNL, aproveita todo o conteúdo e vai usar isso na vida, que eu tenho certeza que vai ter um ganho muito grande. Então, são 5 dias de 4 horas por dia de PNL na prática. Não tem muita teoria, é só exercício para quê? Para resolver problema do passado, aprender a lidar com o presente e construir um futuro extraordinário. Esse é o foco desses 5 dias, 20 horas de treinamento. Começa amanhã, dia 25 de maio, vai até dia 29. Então o link está na bio. Segunda a sexta. Segunda-feira. Eu já tô lá, hein, gente? Ó, não perde das tempo, 19 às 23. Começa às 7 horas da noite. Né? 19 às 23. Vai ser incrível, vai ser incrível. Hoje a gente está com 26 mil pessoas inscritas. Vai ser fantástico. Poderoso, André. Que maravilha, que maravilha. Fico muito feliz em ouvir isso, que bom. Te agradeço de todo o meu coração por ter aceitado. Eu falei, eu vou convidar, né? A gente pode convidar, né? Se vai aceitar ou não. E eu fiquei muito honrado. Eu muito que fiquei bom. honrada, até minha filha, todo mundo aqui em casa te conhece, né? Porque eu ficava à noite aí estudando. Mãe, esse cara famoso vai falar com você. Eu falei, vai. Aí eu falei, Ela tá aí? Vai estar aqui com a gente ao vivo. Que gostoso, conversando um pouquinho para a gente melhorar um pouco a qualidade de vida, né? Para quem está buscando um pouquinho disso, conseguir sair um pouquinho da caixinha, dar um passo a mais, buscar algo a mais, uma outra ferramenta para a caixinha, né, André? Exatamente. A gente ampliar nosso mapa. Gratidão eterna, André. Adorei. Eu acho que vou ter que te trazer de volta para a gente conversar de outros temas. Show! Vamos, vou adorar. Muito obrigada. Valeu, Vivian. Vocês que assistiram a gente ao vivo. Vai ficar gravado sim aqui no IGTV. Agora o Instagram oferece isso, tá bom? Boa! Né? Boa. Automaticamente fica gravado. Então, vai ficar disponível para quem perdeu o começo, que está muito bom também, tá? Muito obrigada por todo o seu tempo, sua dedicação, André, de verdade. Muito obrigada. Valeu, Vivian. Valeu, pessoal. Beijo, até mais. Tchau, tchau. Até mais. Vitorita. Dude, there was a bug in my room and I almost